Fala pessoal, beleza? Beleza, Maurício? E aí, Começando aí Dirceu? então mais um Na Mira. E Na hoje, mira. como de novo, como sempre, eu acho, né? Com um assunto polêmico aí, Maurício. Cara, a gente tá com um assunto hoje aí meio polêmico. Por que, Dirceu, polêmico? Porque é o calcanhar de Aquiles de todo mundo aí quando é mais novo, né, cara? Com certeza. Eu não passei por isso com Free Fire, mas com outras coisas também em casa. Já foi difícil também em alguns momentos, por conta do que meus pais deixavam ou não. E qual que é o tema de hoje aí, Maurício? O tema de hoje é Minha mãe não deixa eu jogar Free Fire. Eita, nós! Minha É, mãe não deixa eu jogar Free Fire. minha mãe não deixa eu jogar Free Fire. É o que você falou, né, cara? Na minha época, minha mãe não deixava eu fazer várias coisas. Aliás, às vezes eu estava prontinho para fazer e ela falava: Não, hoje você não vai. Ai, ai. E é interessante esse assunto aí, cara, porque às vezes a gente vê alguns meninos aí que eles falam exatamente isso. Cara, não vou poder jogar na queda de hoje aí porque a minha mãe não deixou eu jogar, ou a minha mãe não tá deixando eu jogar Free Fire. E Isso aí. a gente tem uma galera que participa aí da competição que é mais velha, já Uhum. às vezes nem mora mais com os pais, ou os pais não têm tanto mais esse controle, mas acho que grande parte do nosso público aí, da galera que está jogando o Babali Cup, ainda mora com os pais e ainda deve muito respeito a pai e mãe. Na verdade, até nós, né, Maurício? Com Com certeza, cara. certeza. É o que eu falei daquela vez lá. Minha mãe me liga até hoje para perguntar se eu comi, se eu tô dormindo cedo, se eu tô fazendo. Só falta ela perguntar se tá fazendo a lição de casa, tá certinho? Mas ela liga todo dia. É, eu acho que é importante aí a gente ficar sempre atento ao que os nossos pais nos instruem, a que eles estão falando aí pra gente, e a gente vai conversar um pouco mais aí sobre isso. É, tá difícil minha mãe deixar. O Rodrigo Thiago Pereira da Silva comentou aqui, ó. Tá difícil a minha mãe deixar. Então, Rodrigão, é isso aí, é para você, cara, que a gente vai conversar aí, chama sua mãe aí para assistir o vídeo com você, porque a gente vai conversar exatamente disso é, no dia de hoje aí. Yuri, fala aí pra gente, cara, sua mãe deixa você jogar Free Fire normalmente ou não? Como é que é? Galera, vai botando aí nos comentários, comenta aí se algum dia você já foi proibido de jogar e como é que talvez foi a experiência para você. Bom, como tudo que a gente faz aqui, né, Maurício? A gente procura não só compreender os aspectos aí científicos e o que acontece, né? Mas a gente busca principalmente estar baseado na palavra de Deus. A gente busca o que a Bíblia fala sobre isso. A gente fala, Exatamente. a gente quer que a gente tenha um bom relacionamento com Deus, e Deus, quando ele fala com a gente, ele fala através da palavra dele, que é a Bíblia. E aí, Uhum. o que a Bíblia fala sobre isso daí? Dirceu, a gente tem que entender algumas coisas em relação a esse relacionamento, esse entendimento entre pai e filho, entre mãe e filho, entre filho com pai, entre filho com a mãe. E a Bíblia ela dá várias pistas, cara, de como a gente pode ter um bom relacionamento com os pais e com as mães. Antes da gente entrar na Bíblia, Dirceu, eu queria trazer um exemplo bem assim, nosso. Eu queria que você falasse um exemplo de quando você quis fazer uma coisa muito legal e seu pai ou sua mãe chegou e falou assim, ó, você não vai fazer isso. Você Cara, lembra de um aí? deixa eu pensar aqui, cara. Olha, meus pais, eles sempre deixavam eu fazer bastante coisa. Eles não eram aqueles pais de podarem muita coisa, não.
Mas eu Aham. também era um filho esperto, eu sabia o que pedir, né, Maurício? Eu sabia que tinha Tem coisa que essa eu já, também, né? já, já nem pedia muito, cara. Deixa eu tentar pensar aqui. Enquanto eu vou pensando, aconteceu isso com você, Maurício? Ó, eu vou te falar, quando eu tinha uns 13 anos, 13, 12, 13 anos, eu morava num bairro e naquela época era difícil todo mundo ter videogame em casa. Então tinha um bairro vizinho do nosso, assim, que tinha umas máquinas de fliperama lá, dentro de uma padaria, dentro de um bar lá, e aí a gente ficava, cara, combinando a semana inteira, falando, meu, vamos lá jogar fliperama. Essa era a diversão. Só que imagina que era uma andada assim, Dirceu, de, sei lá, 10 minutos andando assim. E pra gente era a diversão do momento, que a gente colocava uma roupa da hora, ia andando, atravessava uma avenida, coisa diferente, assim, para ir lá e jogar lá 2 fichas de fliperama e voltar. E isso virou um padrão nosso, era uma coisa que acontecia quase todo sábado. Só que tinha alguns sábados, cara, que eu tava pronto, assim, para sair, e minha mãe e meu pai chegavam para mim e falavam assim: não, não, hoje você não vai, não, hoje você vai ficar em casa assistindo televisão com a gente. E os amigos lá no portão, todo mundo já esperando, e eu chegava lá e falava: bom, pessoal, hoje eu não vou, não. Caramba, Maurício, que situação, hein, cara? E É, é, cara. é complicado, cara. Cara, eu não tô conseguindo lembrar um ponto específico aqui, uma história específica disso daí. Mas uma coisa que é interessante a gente falar e que a gente colocou no título aí, né? Ah, minha Uhum, mãe não deixa eu jogar Free Fire. É, lá em casa, sempre foi assim. Meu pai e minha mãe, eles sempre tinham toda a autoridade e tudo mais, mas eu sempre era disciplinado pela minha mãe, cara. E era sempre interessante, porque minha mãe batia doído, cara, batia forte mesmo. Só que eu acho que eu preferia a disciplina da minha mãe do que a conversa com meu pai. A conversa com meu pai, cara, era terrível, rapaz. Ele entrava na minha mente e aquilo pesava demais. Então melhor as pancadas, né? eu nunca sabia como pesar, se era as chineladas da minha mãe ou as palavras do meu pai. Mas sempre foi assim, cara. A minha disciplina sempre foi sempre muito forte por parte da minha mãe. E eu acho Uhum. que a gente tem muito disso hoje em dia acontecendo, né? É, quem tá proibindo aí sempre, a gente colocou no tema aí como minha mãe não deixa, mas são os pais, né? Uhum. São os nossos pais que muitas vezes proíbem aí a gente de estar fazendo ou não fazendo alguma coisa. E, Uhum. e é interessante daí a gente ver o que a Bíblia fala sobre como os filhos devem agir para com os pais. Primeiro É. versículo, Maurício, está lá em Colossenses. Olha só o que ele diz: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, isso assim, é uma coisa indiscutível, né, Dirceu? Obedeçam os vossos pais. Isso não tem negociação, isso não tem argumentação, isso tem cumprimento aí do que é estabelecido. Obedeçam os vossos pais. Mas, Dirceu, eu não posso jogar Free Fire, cara. Como que eu vou obedecer meu pai sem poder jogar Free Fire? O que, Cara, que você me diz sobre isso? a gente fica num dilema, né? Porque a gente está organizando uma competição de Free Fire e a gente tem que falar, meu, exatamente o que a Bíblia diz. Tem mais um versículo que diz quase exatamente a mesma coisa, Maurício, lá em É, Efésios. Olha só. Vós, filhos, sede obedientes aos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, rapaz, se sua mãe tá falando você que você não pode jogar o Free Fire, não jogue, não jogue. não jogue. Ah, Obedeça. e engraçado, né? Que o primeiro versículo, se a gente voltar aqui, ele vai falar, porque é agradável ao Senhor. O segundo, ele fala, porque é justo. Então já são duas coisas aí importantes porque os filhos precisam entender. Você quer agradar a Deus? Obedeça aos seus pais.
Você quer fazer alguma coisa justa? Obedeça a seus pais. Ô, Dirceu, e sabe que esse segundo versículo aí, ele tem uma consequência, né, cara? Qual é essa consequência, Maurício? Você tem reparado o tanto de jovem que tem morrido cedo? Isso é verdade, cara. Tem muito jovem morrendo, muito cara novinho morrendo. E porque é desobedecido um princípio. E o texto que fala muito sobre isso está aqui, ó. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Cara, isso tem tudo a ver com o Free Fire, né? Porque o Free Fire, qual que é a ideia do jogo? Você quer ficar vivo até o final, né? Sobreviva, né? É um jogo de total sobrevivência. Uhum. E aí, a gente não está falando de sobrevivência num jogo. Nós estamos falando da nossa sobrevivência real, do nosso dia a dia. Exatamente. E olha, nosso dia a dia. Olha a dica que Deus dá aí lá em Efésios, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Faça com que eles sintam-se honrados. E como é que você honra o seu pai e a sua mãe, Maurício? Não é obedecendo. Não é quando você dá um dinheiro para o seu pai e para sua mãe. Não é quando você arruma o seu quarto depois de 5 anos sem arrumar, né? É quando você obedece os seus pais, você está honrando o seu pai e a sua mãe. Então, isso, essa parte aí, ela é crucial, cara. Ela é importantíssima. Se você quer prolongar os seus dias, se você quer chegar até o final do jogo, honra o teu pai e a tua mãe. Teu pai e tua mãe. Até ganhar um buia, você tem que honrar o pai. É verdade, até o Yuri manda aqui essa pergunta. E quando os pais arrumam coisas de última hora e nós marcamos coisa com os nossos amigos? Ô Yuri, volta lá no banner, volta lá no versículo que o Dirceu passou aí e cumpre isso aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe. É muito mais importante você obedecer o seu pai e a sua mãe. Momentos com os amigos você vai ter vários, mas você precisa honrar teu pai e tua mãe. E é isso daí, cara, é para você ter mais tempo de vida. E isso na Terra. Tem que estar no top da lista, né, Maurício? Tem que estar no top da lista. Primeiro você honra o seu pai e a sua mãe. Depois você fala, ó, gente, eu não pude ir hoje porque meus pais marcaram alguma coisa. E, cara, eu garanto, se você marcou um jogo com alguém, se você marcou qualquer coisa, se você falar, meus pais fizeram isso, ninguém vai reclamar. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza que todo mundo vai entender, porque todo mundo tem o pai e a mãe que marcam também coisas na mesma hora que você marcou alguma coisa. E aí vão entender, falar, poxa, primeiro é obedecer aos pais aí, essa é a primeira coisa. E isso que você falou é verdade, seu, porque eu lembro nessa época aí que eu ia jogar e minha mãe e meu pai falavam, não, hoje você não vai, nunca ninguém tirava barato na minha cara, nunca ninguém ficava me zoando porque eu não ia. Falei, meu pai e minha mãe não deixou, os caras, então beleza. Eles iam, eu ficava em casa. Agora, se eu falasse, não vou porque eu tô mal, ou inventasse qualquer outra coisa, eles iam me zoar. Mas quando é pai e mãe, a galera fica, não, é pai e mãe, beleza. É com pai e mãe não se brinca, né, Maurício? É sempre esse é sempre o ditado, cara. E já que a gente falou sobre os pais aí, e quando os pais marcam uma coisa que a gente não marcou, cara, mas e os meus pais? Como é que os meus pais devem agir? O que a Bíblia fala para os meus pais também? E esse versículo que vai colocar aqui não é um versículo para você chegar e falar, tá vendo, pai, o que a Bíblia fala? O cara faz isso aqui, né, Dirceu? Ele compra a Bíblia, aqui, pai, ó. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Não é isso, não. Isso daqui, esse versículo é para você entender como é que os seus pais devem agir. E olha lá, vós pais, é a continuação lá de Colossenses, do primeiro versículo que a gente leu, estava aqui, ó. Obedeçam aos vossos pais. Na sequência, o versículo 21, ele fala assim, ó. Vós pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo, para o filho não ficar desanimado. Então,
O que a Bíblia diz é que a atitude dos pais deve ser o quê? A gente não deve ficar irritando os filhos. Irritando no sentido do quê? Provocando o filho para ele, você não consegue, ou, não, você não pode isso, você não pode aquilo, o tempo todo. Mas os pais, eles têm a obrigação de dizer, filho, agora não está na hora, agora não pode, agora não é hora de jogar Free Fire e assim por diante. Então, para que o filho não fique desanimado, o pai também não pode cortar tudo. O filho foi lá, eu tenho um filho de 8 anos, aí o meu filho vai lá e desobedece. Aí o que eu falo? Você vai ficar sem o videogame. Você vai ficar sem isso também. Aí ele pede outra coisa, não, você vai ficar sem isso daí. Aí ele pede, pai, mas tem alguma coisa para comer? Não, não vai comer. É disso aí que a Bíblia está falando. Você não ficar irritando o seu filho só por conta de uma coisa que ele fez. Então, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados com as coisas da vida e com aquilo que ele precisa fazer. Isso é muito importante, essa palavra aí, para os pais também. O pai, ele tem que entender que o filho tem também o tempo dele, né, Dirceu? Tem que ter a diversão, ele tem que ter tempo de lazer, ele tem que ter tempo de se distrair. Então, esse não irritar é exatamente o que você falou, não é ficar ali, cutucando toda hora, tudo é não, tudo não pode, tudo, porque isso também é ruim. Agora, você que é filho e está escutando isso, não vai usar isso como arma, porque o primeiro princípio é você obedecer o seu pai. Agora, se você tem que obedecer o seu pai e o pai não pode irritar o filho, eu disse, eu tenho um negócio aqui, como que eu posso conciliar isso daí? Como conciliar? Tem uma coisa que é um princípio muito importante, Maurício. Eu aprendi isso, acho que aprendi um pouco cedo. Eu dei umas cabeçadas, apanhei bastante na vida, mas como eu falei para você, eu não me lembro principalmente da sua mãe, né? Não me lembro de um fato marcante, assim, de eu desobedeci e acabei quebrando a cara e tudo mais, porque eu aprendi um princípio. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo e um propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Está lá em Eclesiastes. Ele dá uma lista de tempo, de que existe um tempo para cada coisa. Eu acho que o grande problema dentro dessa pergunta aí, e por isso que talvez os pais proíbam os filhos de jogar o tal do Free Fire, é porque os filhos passam muito tempo jogando Free Fire. Passa o dia inteiro, só tudo é o jogo, vou jogar, quero jogar, tô com meus amigos, quero jogar. Então, talvez esse seja um dos motivos pelos quais os pais falam assim, você tem que parar de jogar, você tá proibido de jogar, não vai jogar mais. Por quê? Porque o menino às vezes está deixando de fazer lição de casa. O Yuri aí até comentou, o Yuri tá comentando bastante hoje. Ele até começou, depois que eu faço a lição, minha mãe deixa eu jogar. E é exatamente isso, se você não faz a lição de casa, se você tá indo mal na escola, se sua mãe pediu para você, sei lá, tirar o lixo do banheiro e você não tirou porque ficou jogando, sua mãe vai ficar brava com você e a primeira coisa que ela vai pensar é o quê? Por que ele não tirou o lixo? Porque tá jogando esse bendito Free Fire aí. E aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer você tirar o lixo e vai falar, você não vai poder mais jogar o Free Fire. É normalmente isso que acontece, Maurício. Inclusive, o que a gente está falando esse mês aqui, essa etapa, né, do nosso campeonato é sobre limites. E até na primeira lição a gente falou sobre isso, o limite do jogo, né? Eu tenho que ter limite. Eu tenho que controlar o meu tempo, administrar o meu tempo. O jogo não é tudo. E é interessante, porque a gente está vivendo nessa era, né, nesse momento aí de pandemia, que é tudo digital. Então, a escola é online, os amigos são normalmente online. Como é que você sai, às vezes, com os amigos? Mas muita coisa está acontecendo no online. Aí, se você fica até tarde jogando, e no outro dia cedo você tem aula lá que você tem que assistir, ou alguma coisa que você tem que fazer, aí você acorda cansado, fica sonolento na aula, e aí vai gerando um monte de consequência. Por quê? Porque você não está dando tempo determinado para cada coisa. Então, talvez uma sugestão já nisso daí, Maurício, seja cada um aí, e é uma sugestão pessoal para cada um
cada um avaliar aí, quanto tempo será que é bom eu ficar no jogo? É 1 hora, 2 horas, 3 horas? Qual é o melhor horário para eu jogar, né? E aí, eu não sei como funciona, talvez, na sua guilda aí, você tenha treinos, horários diferentes, e aí você já pode pensar, mãe, vamos pensar aí, porque domingo eu tenho jogo, eu quero jogar lá no domingo, né? Então já vamos pensar em alguma coisa para domingo eu poder estar liberado nesse horário aí, porque eu tenho competição. Porque às vezes os pais também, que nem o Yuri falou, né? E se o pai marca alguma coisa, os nossos pais marcam alguma coisa bem na hora. Avisa os seus pais, porque às vezes você tá sabendo que tem a competição, tá, mas seus pais não sabem. Importante isso daí. E a Agora, solução é o que, Maurício? a solução é o seguinte, Dirceu. Tem um outro versículo bíblico, cara, que ele fala uma coisa espetacular, tanto para o pai quanto para o filho, que é esse versículo aqui, ó. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Então é Deus falando aí para o profeta na época lá e falando da conversão do coração do pai em relação ao filho e vice-versa. Então, ou seja, os dois precisam andar juntos, os dois precisam fazer acordos, os dois precisam um amar ao outro a ponto de um entender o outro. Essa questão aí do horário, mãe, mas o pai, ou mãe, ou os dois, eu tenho jogo domingo 2 horas, é o campeonato lá. Faz uma planilha junto com seu pai, planeja a sua semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tal horário. Esse horário eu tenho que estudar, esse horário eu ajudo a limpar a casa, esse horário eu treino Free Fire, esse horário eu pratico algum esporte que não seja só aqui no videogame, esse daqui é o dia do campeonato, esse daqui tá livre para vocês falarem o que a gente tem que fazer como família, mas faça isso. Tenha essa interação, essa conversão do seu coração, filho, em relação ao seu pai e do seu coração, pai, em relação ao seu filho. Filho, entenda o seu pai, ele quer o melhor para você sempre. Pai, entenda o seu filho, ele tem várias necessidades, inclusive de diálogo com você. Invista tempo nisso. É como eu falei um dia, que eu entrei lá para jogar Free Fire e a gente tava jogando contra o squad lá, e tinha um pai e uma filha jogando, a menininha devia ter uns 6, 7 anos, e os dois conversando ali no jogo. Então, gaste tempo com seu filho também, tem essa interação. E mais uma vez é um versículo de seu que tem uma consequência, para que não venha e fira a terra com maldição. Então a gente vê tanta coisa acontecendo de ruim no mundo, porque está faltando essa conversão aí do coração do filho em relação ao pai e do pai em relação ao filho. E aí não tem a famosa palavrinha lá, que é a salvação de tudo, Dirceu. Que é o diálogo. Diálogo. Né? Cara, o Rodrigo aqui, no meio da nossa conversa, o Rodrigo já cantou a bola aqui, ó. O diálogo é fundamental. Realmente, Rodrigo, você tá certo. E é exatamente isso que a gente queria trazer hoje aqui dentro dessa nossa discussão. O diálogo entre o pai e o filho e a mãe e o pai, a conversa, ela é fundamental, cara, para o pai saber, que dia que meu filho tem campeonato? Que dia que acontece? Como é que funciona isso daí? O filho saber, pai, que dia que vai ter alguma coisa? Porque às vezes os pais marcam um almoço em família, alguma coisa que é importante. É importantíssimo esses momentos. Então, assim, é importante o pai e o filho, os pais e filhos estarem se comunicando e conversando para não ter esses problemas aí de discussão, de agora você não pode jogar, você está proibido disso, proibido daquilo. Tenta entender. E principalmente, eu acho que daí o trabalho maior fica para o filho, de saber assim, se eu quero ter um horário livre para jogar no final de semana, porque vai ter a queda, ou porque vai ter um X-treino, ou por causa daquilo, o que meu pai e minha mãe pediram para eu fazer? Eles pediram para eu fazer a lição de casa, limpar meu quarto e tal coisa. Eu faço isso rápido. Já faço. Para meus pais não terem o que falar e o que dizer de mim.
né? Para eu poder estar livre a hora que meus pais perguntarem: já fez tal coisa? Já fiz, pai, posso jogar agora? Com certeza. O pai vai falar assim: claro, pode jogar. Agora, se você ficar deixando para fazer para depois, já era. É a mesma coisa da nossa missão, né? Vou deixando Exatamente. para fazer depois, vou deixando para fazer depois. Um monte de atleta não jogou na queda passada por conta disso aí. Foi tentar fazer na sexta-feira, e na sexta-feira já não dá mais tempo, cara. Então, a mesma coisa na nossa vida com os nossos pais, né? É a gente falar, vou fazer logo isso daqui, o que meus pais estão pedindo, para eles falarem, o que você precisava fazer, você fez, tá liberado, o diálogo acontece. Pai, pergunta, chega no sábado, pergunta, pai, vai ter alguma coisa amanhã? Deixa eu já saber, porque amanhã eu tenho 2 horas, eu tenho queda lá do Babalo. Se você tá na 4h30, já tenho queda. Conversa com seus pais. E, cara, é interessante isso daí, Maurício, que não é só pro Free Fire, né, cara? É para tudo, é para tudo, é para o jogo de futebol, é para assistir um filme, é para sair com seus amigos, é para qualquer coisa. O diálogo, o acordo, ele tem que existir. E aí, Dirceu, voltando para o Free Fire até, o pai que sabe que o menino vai jogar, entra lá no YouTube, assiste, manda mensagem, acompanha, veja o que o seu filho está fazendo. Porque ele está num mundo que é de internet, que você não sabe o que acontece ali no mundo da internet. Então, fica atualizado com as coisas que ele está participando. É uma forma de você estar perto dele, é uma forma de você saber o que ele está fazendo. E com certeza seu filho vai ficar muito feliz com isso daí. Com certeza. Tem vários filhos que ficam contentes quando o pai ou a mãe tá lá torcendo pelo filho. Participe junto disso daí também. É importante demais, né? Eu acho que a gente consegue concluir aí dizendo: se seu pai e sua mãe não deixam você jogar Free Fire, para de jogar. Não Essa é a jogue. primeira coisa que você deve fazer, na hora, obedece na hora. Mas procura conversar com seus pais. E é uma conversa, não é assim, pai, por que você não deixa eu jogar mais o Free Fire e não sei o quê? Pai, podemos sentar aqui e conversar? Mãe, podemos conversar aqui? Porque normalmente isso já aconteceu, e aí eu já fiz isso na vida também, no impulso, a gente quer já logo discutir e debater com o pai e com a mãe. E Uhum. dessa forma a gente não está honrando eles, né? Então, Exatamente. faz o pai e a mãe entender, tem um diálogo, conversa, pai, tá difícil para mim, eu quero jogar, eu tenho um time, eu tô junto com o pessoal, tá sendo bom para mim. Mostra para os seus pais a lição que você faz, a missão que você faz aí, para talvez o seu pai dar uma valorizada naquilo que você tem aprendido durante essas etapas aí, e como isso tem sido bom talvez para sua vida. Uhum. É verdade. É verdade, eu concordo plenamente com você, Dirceu. Faz com que seu pai seja participante das suas coisas. Com Isso vai ser certeza. bem legal. E lembrando, Dirceu, que tudo isso que a gente falou, a Bíblia sempre vai trazer uma promessa para você, né? Então você quer agradar a Deus, quer ser justo, quer prolongar seus dias na terra, não quer atrair maldição para o nosso planeta, é só você obedecer o seu pai. Obedeça seu pai e sua mãe. Não pode jogar? Não pode jogar. Bem lembrado aqui o versículo de Eclesiástico: tem tempo para tudo. Vai ter tempo para tudo, inclusive de jogar e de não jogar. Mas não quebre esse princípio de obediência. Não faça isso. Isso é importantíssimo, é o que a gente falou, isso aí tem que ser primeiro, obedece seus pais primeiros, e aí depois entra num diálogo, não queira dialogar antes de obedecer, seja obediente aí aos seus pais. Maurício, Exatamente. amanhã tem mais um bate-papo legal aqui no nosso canal, né, cara? Amanhã, sexta-feira, a partir das 17, 17 horas. nós temos a live do Guerrão, Dirceu. Live do Guerrão, que semana passada falou sobre os mapas aí, né? As melhores calls. Amanhã ele vai vir com mais uma surpresa aí. E domingão a gente tem o que aqui, Dirceu? Cara, domingão a gente vai ter a nossa terceira queda, terceira rodada da etapa aí Limites, meu, que promete, vem com tudo aí. E olha,
vai ser jogo, vai ser uma gameplay aí bem legal, cara, porque as equipes estão ali, ó, batalhando, brigando na série ouro ali, cara, é dois pontinhos de diferença que muda ali a classificação e, cara, 2 pontinhos é uma kill. Uma killzinha. Tá bem acirrado aí a competição e isso vai ser muito legal. Cara, o Yuri mandou aqui, ó, muito bacana, tem que ter disciplina e discernimento. É isso aí mesmo, Yuri, tem que ter disciplina, ser disciplinado, fazer o que tem que fazer na hora certa e tem que ter discernimento para saber como falar com os pais. E tem um cara aqui que não para, rapaz. É o Pinguinzeira. Pinguinzeira, um salve para você aí. Manda salve, manda salve. Anda, salve, salve, anda. Vamos lá. É isso aí, gente. Muito bom. CF 007. Ó, 007. Caramba. É um espião. espião. E olha, ali já mandou aqui, Dirceu. O Babalo é legal e ainda ensina muito. Ensina muito, com certeza. Esse é o nosso maior objetivo aqui. Galera, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se a sua mãe, então, falar, você não pode mais jogar Free Fire, obedece, para de jogar, e aí depois você conversa com calma, tenta entender, entende os argumentos dos seus pais aí, e traga bons argumentos. Se você for um bom filho, você pode argumentar alguma coisa com seus pais. Agora, se você só afronta, se você só desobedece, você só dá mancada, rapaz, você tem que mudar muita coisa aí na sua vida para você começar a dialogar com os seus pais. É o chamado caiu. Caiu. Não pode cair não, cara. Tem que manter. Muito bom. Galera, valeu. Obrigado aí pela sua presença e participação. Um salve para vocês aí. Salve para você, Yuri, que participou. E a gente quer ter mais gente participando. O Rodrigo também mandou bem pra caramba. Já cantou a bola ali da gente estar tendo esse diálogo com os pais. Importantíssimo. Que Deus abençoe. Um salve para vocês. Maurício, a palavra com você. Quero agradecer a todo mundo que participou. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilha com um monte de gente, com o pessoal da sua guilda, manda aí para os pais, faça com que todo mundo escute essa mensagem aqui. Também, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí, ative o sininho. Toda semana a gente tem bastante conteúdo para você e para sua família. E segue a gente lá no Instagram também, Dirceu, @ubabaloecup. Aliás, no Instagram a gente está com uma outra promoção que você tem que fazer uma selfie jogando Free Fire, manda pra gente, marca a gente lá no seu stories lá, e a melhor selfie na terça-feira que vem vai ganhar uma carga de diamante aí. A gente já recebeu uma que vai ser difícil bater, nem vamos divulgar essa daí para você ter a sua ideia, mas o pessoal já está começando a mandar, então não fique de fora disso aí. Segue a gente lá, @ubabaloecup, se inscreve aqui no canal, siga a gente também no Facebook, Copa Ubabalo, e domingão, amanhã, aliás, estaremos aqui com Guerra, às 17 horas, e domingão, às 14 horas, com a terceira rodada, Dirceu. Show de bola, valeu, gente, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.